Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela sua audiência. Nós vamos conversar hoje com uma das figuras mais ilustres do direito eleitoral brasileiro, que é o Dr. Djalma Pinto. Vamos conversar com o Dr. Djalma sobre eleições municipais e, principalmente, sobre a emenda à Constituição brasileira aprovada nesta semana, que mudou a data da votação, tanto no primeiro quanto no segundo turno, para as eleições de prefeito e de vereadores. Doutor Djalma, muito obrigado pela gentileza do senhor em nos conceder essa entrevista, e eu perguntaria, esta emenda atende aos interesses da sociedade brasileira neste momento que vivemos uma pandemia desse coronavírus? Edson, uma alegria participar do seu blog. O Congresso, através do Senado e da Câmara dos Deputados, em sintonia com os técnicos que foram ouvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, houve a conclusão de que seria uma medida providencial nesse momento de pandemia o adiamento da data das eleições para este ano. Então, o que ocorreu foi uma alteração no texto constitucional, estava consagrado desde 88, de outubro de 88, que as eleições ocorreriam no primeiro domingo de outubro, de cada vez que fosse se realizar. Houve essa alteração para o dia 15 de novembro e 29 de novembro de 2020, ficando registrado, consignado na emenda constitucional 107, que somente para o ano de 2020 essa alteração de data permaneceria, que as próximas eleições já voltarão a ocorrer no primeiro e último domingo de outubro. O fato é que uma providência importante que ocorrerá, que acontecerá menos tempo, ficará menos tempo para o chamado desmonte nas administrações municipais. Você, como especialista nessa área, tem testemunhado a existência de CPI nesse final de mandato de prefeitos municipais que se aproveitam, quando perdem a eleição, desse prazo de quase 90 dias após o pleito, para subtrair bens, dilapidar o patrimônio público, causando danos irreparáveis à administração. Então, esse encurtamento, a eleição 15 de novembro e 29 de novembro, com a divulgação do resultado e praticamente um tempo muito curto, realmente evitará esses prejuízos para a administração. Sob esse aspecto, essa experiência vai se mostrar muito útil para a coletividade. Doutor Djalma, na verdade, a emenda não alterou apenas a data da votação. Ela tem algumas outras providências que, de certa forma, pode ser uma abertura não muito interessante no nosso texto constitucional, né? Por exemplo, permite que está dando autorização ao tribunal, ao TSE, de adiar a eleição num determinado município, se entender, os técnicos da área de saúde entenderem que a pandemia ameaça a população. Então, se adia a eleição daquele município. Isso é interessante? Isso aí foi uma previsão da emenda. Era que quando ela foi votada no Senado, ela tinha essa autorização, essa permissão para o TSE atuar sim. Mas a redação final que foi aprovada na Câmara já exige que o TSE e a comissão que foi constituída nesse ano de pandemia, essa comissão também
avalie, chancele e depois terá uma resolução do Congresso, Senado, né? do Senado, aliás, para fazer essa alteração. Então, somente numa situação extrema é que isso virá a ocorrer, porque realmente o direito eleitoral, ou a alternância do poder, como está previsto no artigo 16 da Constituição, qualquer lei que altere o processo eleitoral para garantia da estabilidade, da alternância no poder, qualquer norma que altere, que modifique o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela só se aplicará à eleição que venha a ocorrer um ano após a sua vigência. Esse princípio, que é muito saudável, o princípio da anualidade, ele ficou comprometido, mas com a ressalva de que nas próximas eleições esse princípio será respeitado. O que a sociedade aguarda é, em primeiro lugar, que a pandemia seja minimizada, os danos sejam diminuídos e que não haja mais essa alteração que está prevista, porque realmente, em termos de calamidade pública, em situação de calamidade pública, o imprevisível, o imponderado é uma realidade. Por isso, o legislador, para não ter que votar outra emenda constitucional e diante da celeridade, da necessidade de urgência que a matéria está a exigir, já deixou essa possibilidade para uma eventual emergência. Doutor Djalma, tem uma outra situação aqui, que é da possibilidade de o TSE aumentar o horário de votação, fazer algumas alterações que a lei ordinária estabelece para o dia da eleição, o dia da votação. Isso também não é um precedente assim, que chame a atenção da gente? O ideal realmente para qualquer certame, até para o jogo de futebol, é o conhecimento prévio e bem especificado das regras do jogo. Mas como nós estamos numa situação de calamidade pública, numa pandemia realmente inusitada para essa geração, e eu acho até para a humanidade, aí você tem que flexibilizar para ter eficiência, para viabilizar o processo. E realmente há essa possibilidade, inclusive, se for o caso de agravamento, para evitar o adiamento, essa proporcionalidade pode ser até utilizada no sentido, por exemplo, de fazer a eleição em dias diferentes, conforme a realidade do local, conforme as circunstâncias do momento. Para o certame eleitoral, é fundamental a certeza, a serenidade, a confiança na regra. Mas, diante, eu repito, dessa calamidade pública, você tem que admitir que o improvável pode realmente se tornar realidade e você tem que dispor, dentro da legislação, de mecanismos para contemporizar essas situações que podem ocorrer. Doutor Djalma, o senhor começou falando no fato de diminuir o tempo para desmonte de prefeituras. Mas como é que fica também a situação dos recursos dos candidatos? Essa é uma situação que vai exigir celeridade nos julgamentos, que a lei eleitoral prevê que os julgamentos, qualquer julgamento de processo que importe cassação de mandato ou cassação de registro, que esse processo seja concluído em um ano. Mas, infelizmente, com essa situação, não vai ser possível. Você vai ter, por exemplo, o julgamento das prestações de contas já até depois... depois da diplomação. Da diplomação. Né? Quer dizer, que era antes, né? Depois da diplomação. Não, a apresentação da prestação de contas. Você só poderá ser diplomado se você apresentar as contas. Uma coisa é apresentar as contas. Agora, outra coisa é a conta ser julgada, que na legislação normal, você só podia ser diplomado depois do julgamento da prestação de contas. Mas agora, como ficou muito imprensado, você vai ter, inclusive, a possibilidade de fazer a investigação judicial questionando essas contas
depois, já no outro ano, já até fevereiro de 2021. Então, os recursos possivelmente só serão julgados depois até da posse, em 1º de janeiro, dos eleitos. Mas isso não vai, de qualquer maneira, comprometer a efetivação da lei. O que se espera é que todos os candidatos tenham o compromisso de cumprir a legislação para evitar realmente essa situação constrangedora e estressante de, depois de eleitos e empossados, terem os seus mandatos desconstituídos. Mas o que se espera, o que a sociedade exige é que o primado da lei seja observado e que aqueles que, porventura, incorrerem no abuso do poder político, no abuso do poder econômico, assegurada a ampla defesa, que eles tenham a sanção aplicada, se for o caso, a partir da gravidade da ilicitude, que tenham os seus mandatos cassados. A pandemia não é um meio de se invocar impunidade. Muito pelo contrário, nós temos que sair desta crise um pouco mais educados, até com uma evolução maior da nossa educação para a cidadania. Então, aqueles que ousarem afrontar a legislação, desequilibrando a normalidade da disputa, que sejam exemplarmente punidos, embora essa punição, obviamente, pela exiguidade do tempo que a Justiça Eleitoral vai dispor, não possa ocorrer antes da diplomação. Mas o que se espera é que o primado da lei seja efetivamente observado e a certeza da sanção fique impregnada na mente de todo aquele que se dispõe a participar do processo eleitoral. Você sabe que a sanção ela tem essa finalidade pedagógica, de desestimular novos infratores. Você está num momento de crise econômica aguda e que a população ficou desempregada, e então existe um ambiente muito propício para o fisiologismo, para a compra de voto, irregularidades essas que devem ser exemplarmente punidas pelo aplicador da lei. Doutor Djalma, neste momento a população, uma boa parte dela, continua apavorada com esta situação da pandemia. É possível, e torcemos para que isso aconteça, que na época da eleição já não exista este clima de pavor que há como agora. Mas, por certo, persistirá o temor, pelo menos na maioria da população, que é mais cautelosa, né, temerosa com relação à propagação desse vírus. Diante disso, presume-se que tenhamos uma abstenção muito grande. O que pode se fazer para se evitar esta abstenção? Realmente, eu acho até que nesse caso, nessa circunstância, essa emenda devia ter considerado o voto não obrigatório, porque realmente o cidadão ele tem que preservar a sua saúde. Aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, evidentemente, a cidadania não pode exigir que elas se exponham a risco de vida. Mas aqueles que realmente estão com a saúde preservada, estão em uma situação de poder participar do processo, deve haver um estímulo, deve haver uma campanha no curso do processo eleitoral para que o cidadão exercite realmente esse seu direito, dever de comparecer às urnas escolhendo os representantes da soberania popular. O povo é o titular do poder, deve, portanto, exercer exemplarmente esse direito, principalmente nesse momento, escolhendo pessoas que realmente estejam à altura desses desafios que a sociedade tem pela frente. Eu acho que nesse momento de crise, sem precedente, é como um estado de guerra, o sentimento da solidariedade deve fluir com mais intensidade e as pessoas devem ter consciência do seu papel agora no processo eleitoral, fazendo opções por nomes que realmente tenham compromisso com o bem-estar para que possam, essas pessoas investidas no mandato, conduzir a sociedade para um porto seguro, buscando a amenização dessa crise aguda.
Eu acredito que com uma boa publicidade institucional, a Justiça Eleitoral pode estimular os eleitores, também adotando todas as providências de ordem sanitária, para que não haja risco nenhum à saúde. Você, por exemplo, teve na Coreia do Sul um exemplo de ordem, um exemplo de civilidade, quando aquele país, em plena pandemia, realizou eleições e teve realmente sucesso. A democracia prevaleceu, superou esse grande desafio, e nós devemos também adotar a mesma providência, tomando todas as precauções para que o eleitor tenha segurança e confiança de que poderá participar tranquilamente do certame eleitoral. Doutor Djalma, a Justiça Eleitoral tem demonstrado realmente ser capaz de preparar as eleições aqui no Brasil. Mas, realmente, esta é uma eleição inusitada, não é? Se a gente pensa que o eleitor pode deixar de ir à urna temendo esse vírus, como não pensar também em relação aos mesários? Os mesários são imprescindíveis, né, no funcionamento das sessões eleitorais. Correto, Edson. Agora, aí, primeiro, o mesário, ele se voluntaria. Ele realmente, se ele não tiver condições ou tiver nessa situação de pânico, ele deve comunicar à Justiça Eleitoral realmente a impossibilidade de sua colaboração. Mas a Justiça, por outro lado, seguramente adotará as medidas de precaução. Você vê, por exemplo, muitos médicos, essas pessoas que trabalham nos hospitais, elas têm as precauções, adotam as medidas de segurança que são necessárias para preservação da sua saúde. Infelizmente, alguns realmente são prejudicados, mas o mesário vai passar apenas um dia lá na sessão e a Justiça haverá de adotar, através das autoridades sanitárias competentes, aquelas medidas necessárias para a preservação da sua saúde. Eu acredito que a logística do Tribunal Superior Eleitoral, neste momento, já está estudando e viabilizando essas providências para garantir a preservação da saúde daquelas pessoas que são essenciais, que são os representantes legais da Justiça Eleitoral em cada sessão eleitoral. Então, o mesário, ele terá realmente da Justiça Eleitoral a certeza de que todas as providências para a preservação da sua saúde serão adotadas e que ele, como parte essencial do processo eleitoral, desempenhará a sua função a contento, garantindo a normalidade do processo eleitoral. Sem mesário, realmente não pode nem haver. Como é que você vai fazer a eleição se aquelas pessoas que compõem a mesa não comparecerem? Isso causa um dano muito grande para a sociedade. Então, nesse momento, vai se exigir, como nunca, uma demonstração de apreço, de colaboração para a sociedade, para com a cidadania. Como nós estamos numa evolução em termos de processo democrático, eu acredito que os cidadãos não se furtarão a essa colaboração para que a eleição transcorra dentro da mais absoluta normalidade. Doutor Djalma, confesso que eu tenho uma certa preocupação com relação à votação, o dia da votação, não é nem a campanha propriamente dita. Porque eu lembro que, ainda no ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu comprar urnas eletrônicas que ele dizia, na época, que seriam importantíssimas para o pleito deste ano. Teve uma briga lá entre os concorrentes e a licitação acabou não acontecendo. Então, agora mesmo, dirigentes administrativos do Tribunal Superior Eleitoral estavam demonstrando não preocupação exagerada, mas uma certa preocupação, porque as urnas eletrônicas antigas, e que funcionam bem, é evidente, mas elas não foram testadas ainda, e já deveriam ter sido testadas desde o começo do ano, exatamente porque falta gente
porque o trabalho dela é um trabalho presencial. Quer dizer, tem que ter uma pessoa lá para testar a urna. Não preocupa o senhor, um especialista nessa área do direito, alguma dificuldade na burocracia da eleição por conta desta pandemia? Edson, em termos de normalidade dentro do processo eleitoral para realizar uma eleição, quando a eleição passa, os funcionários da Justiça Eleitoral se olham e dizem como foi possível realizar a eleição, com tanta complexidade, com tanto obstáculo que surge de forma imprevisível. Então, a Justiça tem mostrado, no curso dos anos, um aprimoramento crescente, uma abnegação daqueles funcionários. Eu sou testemunha, eles vestem a camisa, realmente têm alongado o seu horário de expediente, e eu não duvido que eles, com a capacidade técnica, você sabe que todo mundo que integra a Justiça Eleitoral, o quadro permanente de servidores, todos eles são concursados, são pessoas do mais alto gabarito técnico. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse corpo técnico do tribunal encontrará solução para superar todos esses problemas. O fato é que, no dia 15 de novembro, escute o que eu estou lhe dizendo, salvo naqueles locais em que a pandemia, a epidemia persistir e foi impossível, após a avaliação dos técnicos e da comissão constituída no Congresso Brasileiro, e que for necessário o adiamento do pleito naquelas localidades, nos outros lugares, eu não tenho nenhuma dúvida que, quando for às 8 horas, as urnas estarão lá à disposição dos eleitores, e os eleitores, por sua vez, de forma civilizada, respeitando o distanciamento social e aquelas exigências para a preservação da saúde de todos, cumprirão o seu dever e a democracia brasileira sairá muito fortalecida, porque é o primeiro ano, a primeira eleição em que o Brasil vai conviver com uma adversidade atípica, um vírus letal que atemorizou a população, mas que nós, realmente, um povo vibrante, superará essa adversidade, sairá fortalecido, cheio de esperança, e com a certeza de que os nomes disponibilizados pelos partidos para que os eleitores escolham para o exercício da representação popular, essas pessoas também, eu espero que tenham adquirido, durante essa pandemia, um compromisso maior com a solidariedade, com respeito ao dinheiro público, com a certeza de que, por mais poder, por mais dinheiro que a pessoa consiga amealhar durante a sua vida, tudo isso é coisa insignificante diante da nossa finitude, da nossa impossibilidade, por exemplo, de enfrentar um vírus tão letal como esse, que trouxe muitos sonhos para a sociedade, porque nós precisamos da ideia da solidariedade, da empatia, de governantes comprometidos com a eficiência, com a retidão, com apreço pelo dinheiro público. E acho mais, Edson, que nessa eleição, os temas que serão levantados, serão debatidos e que a sociedade precisará ouvir de cada candidato, por exemplo, a prefeito do seu município, como enfrentar a epidemia. Se você, candidato, fosse governante nesse momento, quais medidas você adotaria? Principalmente nos estados em que houve um número acentuado de mortes, de perdas humanas. Por que chegamos a tanto? Quais as providências deveriam ser tomadas? E você, como gestor, quais medidas adotará a partir de janeiro de 2021 para minimizar a crise dos seus munícipes? Doutor Djalma, sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou, concedendo esta entrevista para o blog do Edson Silva. Muito obrigado. Boa sorte. Edson, foi uma alegria muito grande. Estou aqui à sua torcendo para que nós possamos superar essa crise e para que as eleições ocorram com a maior normalidade possível. Um grande abraço para você. Obrigado, doutor Djalma.